Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste agora, ovelha de Deus, escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo. Graça e paz a você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Você sabia que a Bíblia não entra em contradição, como muitos dizem? Muitas pessoas falam que a Bíblia entra em contradição. Isso é um equívoco, isso é uma mentira, isso é um erro dizer isso ou pensar isso. Na verdade, não é a Bíblia que entra em contradição, são as pessoas, são os pregadores que não a sabem explicar, porque não têm a revelação dela, então dizem ou pensam que a Bíblia se contradiz. Eu vou te mostrar alguns exemplos e você vai ver que com pleno conhecimento fica fácil entender que a Bíblia não entra em contradição. É preciso conhecer. Se não tem conhecimento da Bíblia, então a pessoa acha que a Bíblia se contradiz, né? Mas não é ou não há contradição. O que há é falta de conhecimento. Se não haver um pleno conhecimento da Bíblia, então a pessoa vai ter dúvidas, vai ter perguntas. Eu vou te mostrar alguns exemplos, tá? De que a Bíblia não entra em contradição. São pessoas que não têm o pleno conhecimento. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ver o que diz Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. A Bíblia não entra em contradição. São as pessoas que não a conhecem plenamente e não têm a revelação da mesma, não a sabem explicar. Então, pensam que entra em contradição. Olha aqui, ó. Romanos 8, verso 1. Primeiro, a primeira coisa a se fazer para nunca pensar que a Bíblia entra em contradição é saber quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Se você respeitar esta regrinha, ou seja, quem está falando, né, quem escreveu e para quem escreveu, você vai perceber facilmente que ela não entra em contradição. Romanos 8, verso 1, sabemos que é o apóstolo Paulo que está falando, ou seja, o apóstolo dos gentios, Paulo falando com os gentios. Romanos 8, verso 1, Paulo disse: portanto agora, ou seja, na graça, debaixo dessa nova aliança, Romanos 8, 1, portanto agora nenhuma condenação há, condenação quer dizer pecado, nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação, ou seja, nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Ou seja, que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a graça. Agora deixa Romanos 8, 1, deixa aberto aí, que de propósito, eu separei um texto, eu vou ler um texto, para que você veja que se não tiver o pleno conhecimento, se não saber quem está falando e para quem está falando, vai pensar que a Bíblia entra em contradição. Se a pessoa não é preciso ter o pleno conhecimento. Se a pessoa não tem o pleno conhecimento da Bíblia, ele vai pensar que a Bíblia se contradiz. Por quê? Em certo lugar diz que não há pecado em nós. Já em outro lugar diz que há pecado. Então não é a Bíblia que se contradiz. São pessoas diferentes falando para dois povos diferentes. Deixa Romanos 8, 1 aberto e abra em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Compare os dois textos. Você vai ver dois pregadores diferentes. Deixa o Romanos 8 aberto. Abra em 1 João, depois de Hebreus, depois de Tiago, depois de Pedro. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Numa primeira vista, parece que ela se contradiz. Mas ao lembrar quem está falando e para quem está falando,
aí você vai ver que não é que ela se contradiz, é que são pessoas diferentes falando de assuntos que um entendeu de um jeito, o outro não tinha entendido daquela forma. 1 João capítulo 1, verso 8. João falando assim, 1 João 1,8. O João disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, compara com Romanos 8,1. Olha lá, ó. Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Ou seja, nenhum pecado há. Romanos 8,1. Paulo falando para os gentios. E João, 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos nenhuma condenação. Se dissermos que não há nenhuma condenação em nós. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o que está acontecendo aqui? Não é a Bíblia se contradizendo. São dois pregadores diferentes. Paulo, entendeu que os pecados foram todos perdoados em Cristo, quando ele morreu. Se foram todos perdoados em Cristo, então nenhum pecado há em nós, que estamos em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há em nós. Paulo falando. Esse é o raciocínio de Paulo. Já João não olhou para Cristo. João pensou assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade de Deus não está em nós e fazemos Deus mentiroso. Por quê? Porque na lei, nos livros da lei, 1 Reis capítulo 8, 1 Crônicas, nos livros da lei, Isaías, diz claramente que o homem era um pecador. Então, não é a Bíblia que se contradiz. Por quê? Olha só, se eu tiver firmado, baseado na lei, então eu sou um pecador. Eu vou pensar que eu sou um pecador, se eu tiver firmado na lei, que era o caso de João. Mas se eu tiver firmado na graça de Deus em Cristo, eu vou entender que nenhum pecado há em mim, pois ele morreu pelos meus pecados. Você está percebendo? Dois pregadores diferentes? É essa que é a diferença da Bíblia. Então, não é que a Bíblia entre em contradição. É preciso conhecer plenamente e entender quem está falando. Por exemplo, olha Romanos 6, verso 14. Confere na sua Bíblia. Romanos 6, 14. O apóstolo Paulo disse: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer, em Romanos 8:1, Paulo disse: nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo. Paulo falando. Já João, em 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado nenhum. Por quê? Porque João, firmado na lei, Paulo, firmado na graça. Olha Romanos 6,14. Romanos 6,14, Paulo diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Romanos 6,14 responde: porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está dizendo? Se eu estiver debaixo da lei, então eu sou um pecador. Mas como eu estou debaixo da graça, nenhum pecado há em mim. Está claro ou não está claro? É Paulo explicando. Então eu estou te provando por A mais B que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não entra em contradição. São os pregadores que não a sabem explicar. São as pessoas que não a conhecem plenamente. Uma mulher uma vez, ela me mandou um e-mail, ela me afrontando, porque eu prego a graça, como Paulo pregava a graça. E todo pregador da graça sabe que em Cristo Jesus nós não temos nenhum pecado. Somos novas criaturas diante de Deus. Todos que conhecem a graça sabem disso. Então a mulher me mandou um e-mail para me afrontar. Ela escreveu no e-mail assim: tá vendo, apóstolo? Você diz que não há nenhum pecado? Olha aqui, ó, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e já é nova aliança, já é Novo Testamento. Quer dizer, ela apelou. Ela citou um texto do Novo Testamento e tentou me persuadir. Ou seja, ela me citou João, um pregador da lei, um homem que não foi revelado a graça a ele, que não recebeu a revelação da graça, nem João, nem Pedro, nem Tiago. Deus revelou a sua graça para o apóstolo Paulo. Ele disse isso em 1 Coríntios 3,10.
Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, que me foi revelada. Coríntios 3:10. Então, a graça foi revelada a Paulo, não foi revelada a João, não foi revelada a Pedro, não foi revelada a Tiago. Se você entender isso, você vai entender a nova aliança, você vai entender a graça de Deus, e não vai mais você mesmo entrar em contradição, em choque, né? Mas a Bíblia diz que nós não temos pecado, mas também diz que temos pecado. Quer dizer, não é a Bíblia que diz. Ora, Paulo diz para os gentios que não temos pecado, que o pecado não tem domínio sobre nós. Ora, João, escrevendo aos judeus, firmado na lei, dizia, olha, não há homem que não peque. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Por quê? Porque o João estava firmado na lei. Você quer ver? Vou te provar mais. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Agora, de propósito, eu vou entrar no livro da lei, para te mostrar por que João escreveu 1 João 1:8. Abre aí, 1 Reis 8, livro da lei, antes de Salmos, antes de Crônicas. Está aqui, 1 Reis, capítulo 8. Já achei. 1 Reis, no meio da Bíblia é Salmos, aí vem voltando. Você vai achar Crônicas, antes de Crônicas. 1 Reis, capítulo 8, é um livro da lei, do Velho Testamento. E eu vou te mostrar qual era o raciocínio, qual era o entendimento de quem estava debaixo da lei. E para quem estava debaixo da lei naquele tempo, estava certo. Naquele tempo. Só que hoje, no século 21, pensar daquela forma está errado. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Deus fez uma nova aliança em Cristo, que é a graça de Deus. Então, se você está debaixo da graça, você não pode pensar como se estivesse debaixo da lei. Ainda mais você que não é judeu, que é gentil. Veja na sua Bíblia, de propósito eu vou ler um livro da lei, 1 Reis 8, verso 46, para te mostrar como que eles pensavam, os que estavam debaixo da lei. 1 Reis 8, 46. Quando pecarem contra ti, aí está entre parênteses, pois não há homem que não peque. Está vendo? 1 Reis 8, 46. Quando pecarem contra ti quem? Contra Deus. Pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto. Então continua o texto, eu não vou ler porque não vai perder muito tempo. Eu estou te mostrando um texto da lei, da velha aliança. Qual era o raciocínio de quem estava debaixo da lei? E estava certo. Quem estava debaixo da lei, ele pensava como? Não há homem que não peque, pois todos são pecadores, debaixo da lei. Vamos ver mais um texto de propósito? Isaías, para frente, passa os Salmos, passa o Provérbios, tá? O vizinho do Provérbios aí, Isaías. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 59. Outro livro da lei, outro texto da lei. Você não pode pensar assim como Isaías, e muito menos pregar ou ensinar isso. Você não pode, por quê? Porque você não está debaixo da lei. Romanos 6,14, você está debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Lembra de Romanos? Tudo parte de Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Olha Isaías 59, olha lá. Isaías 59, verso 1 e 2. Lembrando que é um texto da lei, da velha aliança, texto para os judeus. Nós somos gentios, então essa palavra não é para nós, tá? Mas eu vou ler para vocês saberem como que era no tempo da lei, entre parênteses, lembrando que não estamos debaixo da lei, fecha parênteses, mas eu vou ler só para você saber como que era. Isaías 59, verso 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías falando com o povo de Israel. Isaías falando com o povo judeu. Isaías falando com o povo hebreu. Isaías no tempo da lei, antes de Cristo. Ou melhor,
800 anos antes de Jesus nascer. Isaías está falando. Com os judeus, não conosco os gentios. Olha o que Isaías diz. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, está vendo? No tempo da lei era assim. Isaías 59, 2. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se você já ouviu um pastor ler esse texto, ensinar, um pregador, um bispo, seja lá quem for. Se você já ouviu um pastor, um pregador, ensinar esse texto para a igreja, ele ensinou palavra errada. Essa palavra não é a palavra de Deus para nós. E é fácil entender isso. Porque aqui é um texto da lei. De novo eu falo, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro? Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. A lei já acabou. Eu estou lendo um texto da lei para você ver como que era no tempo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei. Então eu não posso pegar um texto da lei e ler ou pregar para quem está debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então, se você foi numa igreja, o pastor, o pregador, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o missionário, o bispo, se ele ensinou esse texto dizendo, olha, os vossos pecados, as vossas iniquidades, essa palavra não é para você. Porque os vossos pecados já foram todos perdoados em Cristo na cruz. Por isso que Romanos 8, primeiro texto que eu li, está aqui, ó, Romanos 8:1, que já é nova aliança, que é Novo Testamento, que é a graça de Deus. Por isso que Romanos 8:1, Paulo disse, ó, agora, ou seja, na graça, nessa nova aliança, nenhum pecado há em vocês, nenhuma condenação em vocês. Por quê? Porque vocês estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. Está claro ou não está claro? Então, não é a Bíblia que entra em contradição. São as pessoas que não a conhecem plenamente. Não sabem explicar a Bíblia. E cuidado, hein? Cuidado com igrejas que você possa ir ou está indo. Cuidado com pregações que você ouve pela televisão, né? Tem muitos pregadores, a maioria tudo ensina errado. Com a Bíblia na mão. Está lendo a Bíblia, mas ensinando errado. Mas apóstolo, como que a pessoa está lendo certinho, sem mudar uma vírgula, e está ensinando errado? Porque está lendo a lei. Porque está lendo texto para judeu, quando nós somos gentios. Está lendo a velha aliança, quando nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então, ainda que esteja lendo a Bíblia certinho, sem tirar nada, mas se estiver lendo o texto da lei, está ensinando errado. Está claro? Entendeu? Está ensinando errado por quê? De novo, mais uma vez eu falo, Romanos 6,14. Porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro? Como que estamos debaixo da graça e uma igreja, ou um pregador, ou um pastor, vai te ensinar textos da lei que era para judeus, para o povo hebreu, o povo de Israel? Você não é o povo de Israel, você é a igreja de Deus em Cristo. Olha a diferença. No Velho Testamento, povo de Israel. No Novo Testamento, igreja. Nós não somos povo de Israel, nós somos igreja. A igreja de Deus em Cristo, cujo mesmo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Igreja imaculada, santa, irrepreensível, sem pecado, sem ruga. A igreja. E o povo de Israel? Um povo pecador, um povo separado de Deus, na velha aliança. Está claro ou não está claro? Como resolver isso aí então, para terminar? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Vai ver como que é fácil. Quem conhece tem que ter o pleno conhecimento. Cuidado com os pregadores, hein? Nós falamos pregadores da lei. Por que pregadores da lei? Porque usam textos bíblicos. Não estou dizendo que não são bíblicos, mas texto errado, para pessoas erradas. Por quê? Porque usam textos da lei para quem está debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então está errado. Usam textos de judeu para gentil. Está errado.
É a mesma coisa que você, homem, que usa peça íntima de homem, ir numa loja de mulher e comprar peça íntima de mulher. Não está errado? Homem é homem, mulher é mulher. Como é que você pega um texto para judeu, na velha aliança, no Antigo Testamento, e vai dar para um gentil que está na nova aliança, no Novo Testamento? É isso que eu estou falando. Então não basta ler a Bíblia. Ah, apóstolo, eu estou numa igreja que o pastor sempre lê na escola dominical, ele lê a Bíblia certinho, e eu já conferi, ele não tira nada. Tudo bem, ele está lendo a Bíblia certinho, mas texto errado. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 é um dos textos mais errados que os pregadores usam para os gentios, na nova aliança, no Novo Testamento. Você sabe o que diz 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus pecados. Como é que nós vamos se converter dos pecados? Os pecados foram perdoados em Cristo na cruz. Então, se pegar um texto do Velho Testamento, da velha aliança, e colocar hoje na nova aliança, vai dar choque, não vai se encaixar. Por quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus pecados, esse povo não somos nós. Esse povo de 2 Crônicas 7,14 era o povo de Salomão no Velho Testamento. 2 Crônicas 7,14 era Deus falando com Salomão no Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança, na graça de Deus. Vamos deixar claro isso aí. 2 Crônicas 7,14 nunca teve nada a ver com nós, os gentios. Tanto é verdade que Paulo nunca usou nenhuma vez. Paulo, o apóstolo dos gentios, nunca usou 2 Crônicas 7,14 para os gentios. Por quê? Porque era um texto para judeu que estava debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Para terminar, para concluir, 2 Coríntios 3. Abra sua Bíblia aí. Pode fechar o Romanos 8, pode fechar o João, pode fechar o 1 Reis 8. Para concluir, 2 Coríntios 3. Apóstolo, como resolver esse problema, hein? Porque eu estou numa igreja que o pastor lê a Bíblia. Só que eu estou percebendo agora pelo seu ensino que ele está lendo a Bíblia errada. Não fazendo a leitura errada. Ensinando a palavra errada. Ou seja, a palavra que está ensinando não é para os gentios. Foi para os judeus. Numa velha aliança. Na lei. Está claro ou não está claro? Você está entendendo? Eu creio que você está entendendo. Você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo te faz entender a minha explicação. Que eu estou sendo o mais claro possível, né? De repente você fala, você que me assiste, apóstolo, olha, eu estou numa igreja evangélica há muitos anos, e pelos seus ensinos que eu estou percebendo, você separa muito bem as alianças. Claro, irmã. Irmão, se nós não separarmos as alianças, se você não separar a lei da graça, você nunca vai entender a Bíblia. Olha quanto tempo de igreja você já tem e até hoje você não entende muita coisa. Por quê? Porque você nunca separou, ou melhor, nunca foi ensinado a separar as alianças. A lei para os judeus, a graça para os gentios. Se você não separar a aliança, como é que você vai entender? Como é que você vai entender que a salvação é pela graça? Como que você vai entender isso? Que nós já fomos reconciliados com Deus em Cristo. E quem já foi reconciliado já está salvo. Reconciliado com Deus em Cristo. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Quando que ele morreu? Ele morreu antes de eu nascer. Eu nasci em 1967. Quando eu nasci, Jesus já tinha morrido na cruz. Paulo disse em 2 Coríntios 5 que Deus me reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,18. Quer dizer, então, quando eu nasci, eu já tinha sido reconciliado com Deus. Aí você vai numa igreja evangélica, o pastor fala que você não é salvo ainda. Aí eu sou obrigado a dar risada desse pastor, né? Quer dizer, um pastor que não conhece a Bíblia. Está me entendendo? Um pastor que não conhece a Bíblia. Como é que o pastor fala que você não está salvo? Se 2 Coríntios 5,18 diz que você já foi reconciliado com Deus em Cristo. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que você é uma nova criatura. Por quê? Porque você já foi reconciliado com Deus. E se você já foi reconciliado, pela graça você é salvo. Está claro ou não está claro? Esse é o raciocínio da graça. Que os pregadores não entendem, não conhecem. Parece que vão morrer sem entender isso aí.
Você está numa igreja evangélica há tantos anos e até hoje você não entende essas coisas. Por quê? Porque nunca ninguém te explicou a graça de Deus. Nunca te ensinaram a separar as alianças. A lei para os judeus, a graça para os gentios. Se você não aprender a separar as alianças, você vai morrer sem entender a Bíblia. E o pior, vai estar cometendo, fazendo, praticando obras mortas, ou seja, obras que diante de Deus não tem nenhum valor. Batismo, jejum, subir no monte, oração do Pai Nosso, Santa Ceia, Páscoa, unção com óleo na cabeça, não tem nenhum valor diante de Deus. Por quê? Porque tudo está consumado em Cristo Jesus. Em Cristo você é salvo, em Cristo você está abençoado, em Cristo você está liberto, em Cristo você está justificado, tudo já está consumado. Se você não separar a aliança, você vai morrer sem entender a Bíblia. Está claro ou não está claro? Para terminar a conclusão, 2 Coríntios 3, apóstolo, como resolver isso aí? Porque eu estou numa igreja, o pastor lê, o bispo lê, o missionário lê a Bíblia, mas eu estou percebendo que ele está lendo o texto da lei e aplicando para nós, os gentios. Estamos debaixo da graça. Irmã, aí vai dar errado mesmo. É igual você querer fazer um bolo de laranja e colocar cimento. Você quer fazer um bolo de laranja, você tem a melhores das intenções. Quero fazer um bolo de laranja para minha filha, aniversário dela, vou fazer um bolo de laranja. Aí você coloca cimento, irmã. Vai sair qualquer coisa menos bolo de laranja, né? Bolo de laranja você não pode pôr cimento. Está claro ou não está claro? Se você está debaixo da graça, você não pode viver da lei. Para terminar, 2 Coríntios 3. Como resolver isso, hein? Eu vou te ensinar, para a glória de Deus. 2 Coríntios 3, está aqui, ó, versículo 13. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés. Moisés estava na lei ou estava na graça? Estava na lei. Então o que Paulo está dizendo? Que nós não estamos vivendo como aqueles que viviam na lei. É isso que ele está falando. 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Ou seja, que era passageiro. Tudo na lei era passageiro. Na graça não, na graça é eterno. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. Porque, como na lei era passageiro, na graça é eterno. 2 Coríntios 3, 14. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos, ou seja, os seus entendimentos, foram embotados, pois até hoje, está vendo, irmã? A senhora está numa igreja evangélica há tantos anos. Está vendo, irmão? O senhor está numa igreja evangélica há tantos anos e não entende a graça ainda. Por quê? Porque estão lendo textos da lei. Estão te ensinando textos bíblicos, mas da lei, que não é para você. Você não é judeu, você não está debaixo da lei. Então vai entrar em choque, claro. Paulo disse, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nunca o Espírito Santo vai testificar com você. Porque você está debaixo da graça. E estão ensinando um texto da lei, o Espírito Santo não vai testificar. Está claro ou não está claro? Olha aqui, ó. 2 Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje, a leitura do quê? A leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu. A pessoa não consegue enxergar, porque a igreja que você vai, só prega a lei, só lê textos da lei. Você é um pecador, né? Você não está justificado ainda. Você não está santificado. Você não está liberto. Você não é salvo. Por quê? Está pregando a lei. Os seus pecados se separam de Deus. Está pregando a lei. Então Paulo disse, ó, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. 2 Coríntios 3,14. Não foi removido ainda, porque somente em Cristo o véu é abolido. Em Cristo quer dizer em graça. Se você não ouvir a graça, irmã, o véu vai continuar na sua mente. Você não vai entender a morte de Jesus por você. Se você, irmão, não ouvir a graça, não viver a graça de Deus, você vai continuar com um véu na sua mente. Lendo a Bíblia, indo na igreja, mas com um véu que não te deixa entender a graça. Não te deixa entender a morte de Jesus por você.
Quer dizer, você até fala que ele morreu para te salvar, mas você não tem certeza da salvação por causa do véu. Você até fala que Jesus morreu pelos teus pecados, mas depois você fala que você é um pecador. Por quê? Porque você tem um véu. Você não entende perfeitamente. O véu impede de você entender a graça. Tem que tirar o véu. Como que tira o véu? Tirando a lei. Ouvindo a graça, o véu sai. Olha o verso 15. 2 Coríntios 3, verso 15. Perceba. 2 Coríntios 3,15. Paulo diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3,16. Mas quando um deles se converte ao Senhor, sabe o que Paulo está dizendo aqui? 2 Coríntios 3,16. Você me suporta um pouquinho? Você me suporta no pleno conhecimento que eu tenho e vou usar de autoridade espiritual, me suporta? Sabe o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3,16? Quando ele disse: quando um deles se converte ao Senhor, sabe o que ele está dizendo? Que você não é convertido ainda. Paulo está falando. Eu só estou explicando o que ele disse. 2 Coríntios 3,16. Ele está dizendo: você ainda não está convertido. Você vai numa igreja, você tem uma Bíblia, mas você não está convertido. Convertido, para Paulo, é convertido a Cristo. Se você está convertido a Cristo, então você não vive de obras mortas da lei de Moisés. Se você está de fato convertido a Cristo, você vive pela fé no que Jesus fez por você. Então você não tem que fazer mais nada, porque Ele já fez por você. Agora, se Ele já fez por você, e você tem que fazer, senão você não vai ser salvo, então você não está convertido a Cristo. Essa é a diferença. É isso que Paulo está falando. Convertido a Cristo é crer de fato e de verdade no que Ele fez por você. E se você crê no que Ele fez por você, então você não tem que fazer, porque Ele já fez por você. Se Ele morreu para te salvar, você crê piamente que você é salvo. Você não tem nenhuma dúvida. Não. Eu tenho dúvida sim, porque eu não sei se eu sou salvo. Eu estou na igreja evangélica já faz 45 anos, mas eu não tenho certeza. Porque você não está convertido a Cristo. Você não está convertido a Cristo. Quem está convertido a Cristo, Hebreus 5,9. Olha o que Paulo disse em Hebreus 5,9. Que Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Hebreus 5,9. Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Ou seja, quem de fato está convertido a Cristo, ele tem certeza, convicção da sua salvação. Por quê? Porque Hebreus 5,9, porque Jesus é o autor da sua eterna salvação. Uma salvação que não se perde. Não é igual os evangélicos que estão por aí com medo de perder a salvação. Se é que você não tem medo de perder a salvação. Quantos que eu não conheço já chegaram até mim? Olha, hoje eu estou salvo. Passa uma semana, eu já não sei se eu estou tão salvo, porque a semana passada... Aí passa um mês, não, agora eu estou salvo. Depois, já não estou mais salvo porque eu fiz isso. Não, agora eu estou salvo. Não, eu já não estou salvo. Então a salvação fica oscilando, né? Na mente da pessoa, ora está salvo, ora não está salvo. Ora está salvo, ora não está salvo. Ora vai para o céu, ora vai para o inferno. Por quê? Porque a pessoa não está convertida a Cristo. Ela é batista, ela é presbiteriana, ela é pentecostal, ela é de um monte de lugar. Ela só não está convertida a Cristo. Porque quem está convertido a Cristo sabe e tem convicção que é salvo. Porque o Espírito Santo habita nele e diz isso para ele. O Espírito Santo prova na Bíblia, no Novo Testamento: olha, você é salvo. Aí o Espírito Santo começa, por isso que Jesus disse lá em João, que ele é o Espírito Consolador, que é o Espírito que ele testifica. O Espírito Santo, ele testifica da verdade. O Espírito Santo fala assim: olha, no Novo Testamento você é salvo em Cristo. O Espírito Santo que habita, ele fala assim: você é justificado. Você não tem que fazer essas obras da lei, porque em Cristo você está justificado. Jesus fez por você para te justificar. Quem está em Cristo, ele está convertido, de fato, de verdade. Ele não tem a mínima dúvida sobre salvação, sobre perdão, sobre nada. Porque ele está em Cristo. Ele se esconde em Cristo. Alguém dirá: mas você não é um pecador? Então quem é convertido fala assim: olha, Cristo me justificou. Ele se esconde em Cristo. Está claro ou não está claro?
Quem é convertido de verdade, quando alguém perguntar assim, mas será que você é salvo mesmo? Ele fala, pela graça de Deus eu sou salvo em Cristo. Ele se esconde em Cristo. Ele não fala assim, eu sou salvo porque eu me batizei. Ele não fala isso. Ele fala, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo. Eu fui perdoado pela graça de Deus em Cristo. Ele se esconde em Cristo. O Senhor dele é Cristo. Quem o justifica é Cristo. Quem o salvou é Cristo. Esse é o entendimento de quem é convertido a Cristo. Está claro ou não está claro? Eu estou falando tudo isso só porque eu estou lendo aqui 2 Coríntios 3,16. Vamos terminar aqui, ó. Essa minha explicação é porque eu cheguei aqui no 2 Coríntios 3,16. Paulo diz, quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Ou seja, se você agora está se convertendo de fato a Cristo, então o seu véu está sendo retirado. E nunca mais você vai ter medo de perder a salvação. Nunca mais você vai dizer, eu sou um pecador. Você nunca mais vai falar isso. Por quê? Porque Cristo perdoou todos os seus pecados. Em Cristo você é uma nova criatura. Essa é a diferença de quem de fato e de verdade é convertido. Aí você vai ver quantos milhares de pessoas estão nas igrejas e a sua confissão de fé não é essa. Você vai falar com um evangélico tradicional, sabe o que ele fala? Não, eu sou pecador sim. Eu estou cheio de pecado. Se você está cheio de pecado, então quando Jesus voltar, você não vai entrar no céu. Você está cheio de pecado. Você vai conversar com os evangélicos velhos de igreja, eles falam, mas eu não sei se eu sou salvo, hein? Eu não tenho certeza da salvação. Então Jesus voltar, você não pode subir, você está perdendo o seu tempo numa igreja evangélica. Eu tenho certeza da minha salvação. 1 Coríntios 6,20. Fui comprado por bom preço. E você também, irmão. O que eu estou te pregando aqui é Cristo. Para você crer em Cristo. Se esconder em Cristo. Se apoiar em Cristo. Está claro ou não está claro? Não é denominação. É Cristo. Cristo. E para terminar. 2 Coríntios 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Paulo disse, onde está o Espírito do Senhor? Onde é que está o Espírito do Senhor? Está lá no céu? Claro que não, está em nós. 2 Coríntios 3,16, onde há do verbo haver, do verbo existir, onde há o Espírito do Senhor, aí, onde que ele há? Onde que ele está? Em mim, em você. Paulo disse, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmão, você não precisa fazer campanha de libertação, irmão. Entenda isso, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Você não tem que fazer corrente de libertação, porque o Espírito Santo habita em você. Paulo está dizendo aqui no verso 17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se ele está em você, então você já está liberto. Papai! Está claro? Ou não está claro?